agradeço pela confiança, pela oportunidade de estar aqui, podendo passar um pouquinho dessa doutrina tão maravilhosa, né, que nos faz entender os princípios da vida, o porquê estamos aqui, entender o porquê das nossas dificuldades, do nosso aprendizado. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho de Kardec. Passamos recentemente pelo período do Carnaval, né? E um Carnaval diferente esse ano, totalmente diferente, muito silencioso, sem o feriado, sem as viagens, ou então as festas, né? Os desfiles, as fantasias. E, claro, né, no rádio, por aí a gente escuta as marchinhas, ouve as músicas de carnaval, e esses dias eu ouvindo uma música muito tradicional de carnaval, eu fiquei analisando, né, aquela letra e fiquei pensando, assim, como que as pessoas interpretam a questão da pluralidade das existências, né? Tem uma música, embora eu adoro a cantora e é uma letra bonita até, mas assim, ela fala alguma coisa meio que equivocada, né? E a gente vê muito isso também, a questão de achar que a vida é uma só, né? Tem aquela música de carnaval que fala assim: aproveita hoje, porque a vida é uma só, e assim vai. Não sei se vocês devem se lembrar dessa música, né? Pois Deus é brasileiro, é um grande carnaval. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que, primeiro, que Deus não é brasileiro, Deus é universal, né? Deus é de todos e para todos, né? Para todas as criaturas, mas esse pensamento de achar que a vida é uma só, claro, nós sabemos que essa existência ela tem que ser muito bem vivida, ela tem que ser muito bem aproveitada, porque nós estamos aqui com o objetivo de evoluirmos, de nos tornarmos cada vez melhor, ao mesmo tempo de colaborar para o progresso da humanidade, com um pouquinho que a gente pode fazer com as nossas ações, né, com os nossos exemplos, mas muitas pessoas ainda têm esse pensamento muito materialista de achar que tem que aproveitar tudo agora, mas assim, no sentido de aproveitar materialmente, né? Então, vamos ser desonestos com os outros, porque a gente precisa cada vez mais de dinheiro, porque eu preciso de conforto, eu preciso de um carro muito bonito para eu poder desfilar, eu preciso da melhor casa, eu preciso viajar muito, aproveitar, muita festa, um corpo bonito, bem sarado, e amigos que me valorizem toda essa exposição, né, que hoje em dia é muito moderna, essa questão da exposição social. Então, as pessoas voltadas muito ao materialismo, porque tem que aproveitar, porque depois vão envelhecer, e aí, ou então podem morrer de uma hora para outra e tudo se acabar, né? Quando a gente pensa assim, nesse tudo se acabar, seria muito injusto, né, da parte de Deus, Deus que a gente sabe que é tão perfeito, tão justo, tão bondoso, generoso, tão sábio, né? Seria muito injusto se tudo se acabasse, e aí as pessoas, às vezes, por falhas que cometeram nessa existência, às vezes falhas pequenas, seriam condenadas, talvez, ao sofrimento eterno, a penas eternas, ou aqueles que cometeram crimes hediondos teriam a mesma destinação do que aqueles que fizeram crimes mais leves, sem que eles não tivessem oportunidades de ser posteriormente resgatados dessas faltas, desses sofrimentos, né, de poderem corrigir suas imperfeições. Então, a gente fica pensando no entendimento geral, né, que muitas vezes talvez seja isso que falta, esse conhecimento da pluralidade das existências, para que as pessoas
tenham a consciência de que nessa vida precisa sim se aproveitar muito, mas se aproveitar muito para o nosso próprio melhoramento, para o nosso próprio ajuste, para o nosso próprio refinamento, para que a gente tenha mais tolerância para com o próximo, para que a gente possa auxiliar mais aquelas pessoas que estão em maior dificuldade, para que a gente possa colaborar mais com o progresso da humanidade de um modo geral, né? Então, quando a gente pensa que se o esquecimento das vidas passadas, mesmo que a gente sabe que existe a pluralidade das vidas, mas pensando no esquecimento das vidas passadas, e a gente, né, as pessoas às vezes analisam essa questão, para que serve se eu vivi uma vida passada e eu me esqueci das minhas faltas, me esqueci das minhas dificuldades, e aí eu estou novamente nessa existência. De que adianta eu ter várias existências se eu me esqueço das existências anteriores? Eu não sei o que eu fiz, o que eu fui. Se a gente pensar dessa maneira, né, a gente vai achar que Deus seria tão injusto, né, como se ele estabelecesse para a gente uma única existência. Se de nada valesse a questão de que a gente tem esse conhecimento e que a alma ela tem o resgate das vidas anteriores, nos intervalos das evoluções, né, das vidas, a gente acharia que de nada adianta, né, que Deus não seria tão sábio assim, porque se a gente recebe uma nova vida, uma nova oportunidade, às vezes a gente não aproveita porque esqueceu da vida passada. Mas a sabedoria divina, ela é tão maravilhosa, que aí a gente compreende, né, por que algumas pessoas, então, não aceitam a reencarnação, né, porque fazem essa ideia de que se esqueceu, eu não lembro, eu não consigo lembrar da existência passada. Então, de que adianta? Mas o Espiritismo, ele nos mostra que não é dessa maneira que funciona. O Espiritismo nos mostra que para a alma, a existência espiritual é a existência normal. Não é essa existência aqui, dessa vida material que nós estamos, que é o normal do espírito, né? Uma lembrança retrospectiva, elas muitas vezes ela iria atrapalhar o espírito para que ele levasse uma vida de progresso, de evolução. Essas existências corporais, elas são apenas intervalos do período da existência da alma, né? São curtos estágios na evolução, na existência espiritual. E a soma de todos esses estágios é que vai representar uma parcela da nossa existência normal. É como se durante uma viagem de muitos anos, nós parássemos, né, de tempos em tempo, durante algumas horas. Se durante as existências corporais parece que há uma interrupção pelo esquecimento das vidas passadas, essa interrupção ela é restabelecida durante a vida espiritual. Quando a gente retorna para a pátria espiritual, a gente vai se lembrar de tudo, de todo o nosso percurso que a gente realizou até ali. E aí a gente vê que a vida corporal ela é apenas uma passagem, ela é apenas exterior, né? Não é aquilo que de fato importa para a alma. E aí essa ausência da lembrança da vida passada é uma sabedoria divina, ela representa a facilidade, uma oportunidade para o espírito para que ele consiga evoluir sem ter que se lembrar do que foi no passado, nessa vida encarnada, porque aquilo pode estar atrapalhando o espírito. Imagina você se a gente foi em existência passada
um assassino, um criminoso, e fomos. No passado, nós erramos muito, né, em vidas passadas. Mas se a gente vem para essa vida com essa lembrança e tem que carregar esse constrangimento do que a gente viveu na vida anterior, qual seria a nossa capacidade de superar tudo isso? Então, Deus, quando Ele nos poupa desse conhecimento anterior, né, através do esquecimento aqui nessa vida material, é porque Ele quer auxiliar o espírito para que não seja tão penosa a sua trajetória, porque a vida em si, ela já é vamos dizer assim, nós ainda estamos num estágio da humanidade, da nossa evolução, que nós temos muita dificuldade, nós temos muito mais dificuldades do que sensações prazerosas, do que felicidade. A gente passa por muitos problemas, muitas dificuldades, muito aprendizado que ainda são necessários para o nosso grau de adiantamento. Se a gente, além disso, ainda tivesse a lembrança do que a gente viveu no passado, esse fardo seria muito mais pesado para a gente carregar. Mas durante o sono, normalmente com o desprendimento da alma, é que a gente consegue essa sintonia, a gente consegue essa cadeia, né, que é interrompida durante o estado de vigília, que nós nos encontramos no estado encarnado. E aí a gente pensa, né, do que adianta as existências anteriores se a gente não se lembra das nossas faltas? E o Espiritismo vai nos ensinar que a memória dessas existências infelizes, ela tornaria a nossa vida ainda mais penosa. Então, esse acúmulo de sofrimentos que Deus quis nos poupar, né? Para o nosso aperfeiçoamento, aquela lembrança seria, bem dizer, inútil. A gente, durante cada encarnação, a gente vai dando alguns passos para frente. E aí a gente adquire qualidades, vamos nos libertando daquelas imperfeições, né? Algumas imperfeições. E a cada nova existência isso vai acontecendo. A gente vai se despojando de algumas imperfeições, vai aumentando o nosso aprendizado, nosso conhecimento, adquirindo mais habilidades, em todos os sentidos, na parte intelectual, na parte moral, né, na parte das artes, e a gente vai e retorna para uma nova existência, para um novo ponto de partida, esquecendo do que nós fomos, né? Inclusive porque a gente tem a necessidade de conviver com outras pessoas durante essas existências, que muitas vezes foram nossos desafetos, foram quem a gente prejudicou, ou que nos prejudicaram, ou que às vezes até nós fomos, vamos dizer assim, cometemos crimes ou maltratamos essas pessoas. Imaginem se a gente se lembrasse disso. Como é que seria essa convivência? Muitas vezes esses espíritos retornam para a nossa convivência, no nosso próprio ambiente familiar, através de nossos filhos, através de nossos irmãos, né, nossos esposos, nossas esposas, e aí a gente convive lado a lado, porque é ali que a gente precisa de uma reconciliação, de uma nova oportunidade para ambos, né, de perdão, de aprendizado, de tolerância, de exercer essa importante oportunidade de perdoar, de compreender, de aceitar aquela pessoa e muitas vezes proporcionar ajuda para aquela pessoa, para que ela possa evoluir, né? Imagina você se numa existência passada nós fomos, por exemplo, claro, isso deve ter acontecido, né? Porque a gente hoje não se lembra, antropófagos, se a gente foi aqueles selvagens, né? Que nos alimentávamos de outros. O que importa hoje a gente saber daquilo? Qual a importância que vai ter na nossa vida? Muitas pessoas se preocupam, eu queria saber o que eu fui no passado, se eu fui um rei,
se eu fui um nobre, se eu tive sangue azul, que importância isso tem para a nossa vida de hoje? Ninguém quer saber se foi um criminoso, quantas pessoas prejudicou na sua existência passada, né? Todo mundo acha que foi um príncipe, uma princesa. Isso não importa. O que importa é o conhecimento adquirido, né? O quanto a gente evoluiu de lá para cá e o que a gente pode ainda prosseguir na nossa trajetória, né? Então, essas situações da gente achar, querer se lembrar, não tem tanta importância, e sim aquilo que a gente traz dentro do nosso íntimo, né? Que são esses sentimentos, aquela consciência pelo aprendizado que a gente carrega e a intuição que a gente traz de saber que não podemos errar tantas vezes, né? A gente pode tomar como exemplo, por exemplo, uma pessoa, um homem que foi, numa encarnação passada, muito cruel, foi assassino e, ao mesmo tempo, era ladrão, né? Numa próxima experiência de vida, ele, pelo sofrimento que ele passou, pela dificuldade, tanto na fase espiritual, né? Como numa outra existência, ele vai voltar numa próxima existência, muito provavelmente deixando de ser assassino. Isso ele não vai cometer mais, porque a sua consciência já vai estar mais evoluída, já vai lhe mostrar que isso é hediondo, que não é adequado, né, para a evolução. Ele pode continuar sendo ladrão, ele pode continuar sendo uma pessoa corrupta, ele pode continuar sendo uma pessoa de mau caráter. Numa próxima existência, ele vai ser um pouco menos corrupto, um pouco menos ladrão, e numa outra existência, ele pode simplesmente deixar totalmente de lado, ele pode até sentir vontade de cometer algumas faltas nesse sentido, mas ele vai se lembrar e a sua consciência vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor. E assim sucessivamente. É mais ou menos isso que acontece com o ser humano. Então, e cada um está no seu estágio, no seu tempo, cada um tem a sua vivência, a cada um compete acelerar ou retardar esse processo de sofrimento, de aprendizado, de dificuldades durante a sua trajetória. Muitas vezes as pessoas se esforçam para serem melhores, passam dificuldades, às vezes situações de miséria, mas assim não se enfraquecem ao ponto de ter que prejudicar outros para conseguir conquistas materiais, né? Por quê? Porque a sua consciência, a sua moral, ela já está num grau evolutivo maior. E assim, um pequeno esforço, né? Qualquer traço da sua doença moral vai se tornando um modelo de proibidade, a pessoa vai conseguindo cada vez mais se melhorar. E aí não importa o que fomos no passado, né? O que a gente fez hoje para a nossa vida, para que nós não... Está dando um eco aí. Agora acho que melhorou. Para que a gente não carregue esse fardo daquela consciência extremamente pesada do que nós fomos, né? Isso seria uma humilhação perpétua. É por isso que Deus nos poupa dessas lembranças, né? E nos dá essa vida, essa encarnação, nos permite que possamos prosseguir através do nosso aprendizado, seguindo os ensinamentos dos nossos anjos iluminados, né? E da nossa consciência. E aí a gente pensa em todos os vícios, todas as virtudes, todas as imperfeições, com o sofrimento, com o aprendizado, com as dificuldades que a gente vai sofrendo na nossa vida, a gente vai cada vez mais ganhando experiência e vai se libertando dessas imperfeições que nos fazem sofrer, nos trazem um sofrimento, desses sentimentos, né, que são pesados. E Deus, então, a gente entende que Deus ele é mais justo quando ele
permite ao homem que ele seja responsável pela sua própria sorte. O homem, então, assim, ele se obriga, ele busca se melhorar através do seu próprio esforço, né? Em lugar de criar uma alma que fosse ligada eternamente com o corpo físico, né? Só uma única existência, e condenar essa alma a tormentos eternos por erros passageiros, né? Sem lhe fornecer os meios para que ele se depurasse das suas imperfeições. Então, através da pluralidade das existências, o futuro da pessoa, do homem, né, do espírito, ele está nas suas próprias mãos. Se levar mais tempo para se melhorar, consequentemente, ele vai sofrer essa dificuldade, essa falta de esforço, né? E isso é a verdadeira e a suprema justiça divina. Nunca é negada a esperança. Todos têm a oportunidade. E Deus quer ver todos perfeitos, crescendo, evoluindo. Porque o amor que Ele tem por todas as criaturas é a mesma, né? Tem a mesma profundidade, a mesma intensidade. A gente vai... eu vou contar para vocês uma passagem muito interessante do livro Obras Póstumas, de Kardec, que é uma maneira figurada e bem didática de explicar uma comparação aí com as peripécias, né, as trajetórias da alma. Suponhamos uma longa estrada. Imagine uma estrada muito longa, uma estrada bonita, larga, com vastos horizontes, muita beleza pelo caminho, muito fácil de ser atravessada. Porém, nesse percurso dessa estrada, de distância em distância, existem intervalos que são desiguais, onde se encontram densas florestas. São florestas de mata fechadíssima. E é preciso atravessar, porque a estrada se interrompe e, de repente, você está no meio de uma floresta e você precisa continuar a sua trajetória. A cada entrada dessas estradas, essa estrada que era bela, ela vai se interrompendo e a pessoa só encontra a saída quando ele atravessar toda aquela mata. Um viajante segue por essa estrada e entra na primeira floresta. Ali, porém, ele não vê caminho algum, ele não vê sinalização alguma, ele não vê uma trilha. Pelo contrário, é um labirinto inexplicável. Mata fechada, a claridade do sol que produz aquela orientação, né? Você pode se orientar pelo sol. Não existe, porque você não consegue enxergar o sol de tantas árvores. E aí a pessoa começa a vaguear, andar sem saber para onde ir. E depois de muito cansaço, muita fadiga, ele consegue chegar nos confins daquela mata. Mas ele chega exausto, todo ferido pelos espinhos, com os pés machucados pelas pedras, por ter tropeçado durante esse caminho. E finalmente ele reencontra aquela estrada iluminada, aquela estrada tranquila, de fácil passagem. E aí ele prossegue seu caminho nessa estrada, tratando de curar dos seus ferimentos. Mais adiante, depara com uma segunda floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades. Ele, como já teve aquela experiência anterior, consegue atravessar dessa vez sem se ferir tanto. Em outra estrada, novamente, outra floresta, aí ele encontra um lenhador que vai lhe ensinar o caminho e o impede de se perder. Em cada nova travessia, ele age com mais habilidade.
de tal maneira que ele vai conseguindo vencer os obstáculos sempre com maior facilidade, porque ele já ganhou experiência. E aí ele vai conseguindo se machucar menos, ele vai vencendo esses obstáculos sem tanto sofrimento, ele consegue ter o discernimento do caminho mais curto a seguir, para encontrar novamente aquela bela estrada na saída da mata. E vai seguindo confiante, vai adquirindo mais experiência e confiança. Finalmente, quando ele consegue se orientar, ele encontra rapidinho aquela saída. Ele entra na mata, mas parece que o percurso é muito mais rápido e menos triste, e menos bruto, e menos agressivo. Quando ele termina a trajetória dessa estrada, ele vai se deparar com um cume de uma montanha, de onde, lá no alto, ele pode avistar todo o trajeto que ele percorreu. Ele avista as florestas e se recorda de todas as dificuldades e vicissitudes pelas quais ele passou. Essa recordação não é penosa, porque ele já chegou no seu destino. Ele olha aquilo com orgulho, com um alívio de saber, puxa vida, eu venci, eu cheguei até aqui. Quanta dificuldade eu passei. É como se fosse um velho soldado que, ao voltar para casa, vai se recordar das batalhas que passou. Aquelas florestas espalhadas pelo caminho que ele passou são para ele como pontos negros numa fita branca. E aí ele pensa, quando eu atravessava aquelas matas, as primeiras principalmente me pareciam intermináveis. Eu tinha a impressão de que nunca chegaria ao fim. Tinha vontade de fraquejar, de esmorecer e de deitar ali e não levantar mais. Para mim, tudo era gigante, inexplicável. Eu não conseguia encontrar um caminho. E quando penso que sem aquele bom lenhador que me ensinou o caminho naquela ocasião, talvez eu ainda estivesse perambulando por lá naquelas matas fechadas. Agora que olho para aquelas florestas, aqui do ponto onde eu me encontro, como elas me parecem pequenas, dão a impressão de ser tão fáceis de atravessar. E olhando-as bem, eu posso distinguir todos os seus detalhes e até ver os caminhos errados que eu tomei. E aí um velho lhe diz, meu filho, chegaste ao fim de tua viagem, mas um repouso indefinido iria causar-te em breve um mortal enfado. Irias até ter saudade das vicissitudes por que passaste e que te obrigaram a ativar os membros e o espírito. Daqui podes ver grande número de viajantes no caminho que acabastes de percorrer e que, como tu, correm o risco de se perderem. Agora tens experiência, nada tens mais a temer. Vai ao encontro deles e procura guiá-los com os teus conhecimentos para que cheguem mais depressa. Irei, com muito gosto, responde o homem. Mas por que não há um caminho direto do ponto de onde parti até aqui? Pouparia aos viajantes a travessia daquelas abomináveis florestas. Filho, olhe bem. Repara que muitos as evitam. São os que, já tendo adquirido antes a experiência necessária, já sabem escolher um caminho mais direto e mais curto. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que tiveram nas primeiras travessias. E assim eles conseguem chegar até aqui por seu mérito próprio. E tu, o que saberias se não tivesses passado por aquelas experiências?
A atividade que tivestes de despender, os recursos de imaginação que tivestes de lançar mão para descobrir um caminho, serviram para aumentar os teus conhecimentos e desenvolver a tua inteligência. Sem isso, estarias tão inexperiente como quando partistes do ponto do princípio. Além disso, procurando vencer os trechos difíceis, contribuístes para o melhoramento das florestas. Aqui e ali você construiu pontes, você cortou espinheiros e assim ajudou outras pessoas. O que fizeste foi pouco, quase imperceptível, mas pensa nos milhares de caminheiros que fazem o mesmo trajeto e que, trabalhando para si próprios, estão trabalhando sem perceber para o bem comum. Não é justo que recebam a paga de seus esforços, gozando aqui o repouso? Que direito teriam a esse repouso se nada houvessem feito? Pai, responde-lhe o viajante, numa daquelas florestas, encontrei um homem que me disse: na orla da mata há um profundo abismo que terás de transpor de um salto, mas dentre 1000, apenas um consegue fazê-lo. Todos se despenham nas suas profundezas, num fogo ardente, e perdem-se para sempre. Mas eu não vi esse abismo na minha trajetória. Meu filho, é que ele não existe. Se existisse, seria uma abominável armadilha preparada para os viajantes que viessem me procurar. Sei perfeitamente que terão que vencer muitas dificuldades, mas sei também que cedo ou tarde eles as vencerão. Se eu houvesse criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que ele iria sucumbir, teria sido uma crueldade de minha parte, e muito mais ainda se fosse para um grande número de pessoas. Aquele abismo é uma alegoria que vou te explicar. Olha a estrada nos trechos entre as florestas. Dentre os viajantes, há alguns que caminham vagarosamente, mas com ar satisfeito. Vê aqueles que se perderam de vistas nos labirintos da mata, como estão alegres por terem achado novamente a saída. Mas ao lado deles, há outros que se arrastam penosamente. Estão estropiados e imploram a piedade dos que passam, porque sofrem terrivelmente com os ferimentos que, por sua própria culpa, se fizeram nos espinheiros. Mas vão se curar, e será para eles uma experiência de proveito quando atravessarem a floresta seguinte, saindo menos machucados dessa vez. O abismo é uma figura simbolizando os males que os atingem, significando que dentre 1000, somente um conseguiria transpô-lo. Aquele homem disse a verdade, porque grande é o número de imprudentes. Mas ele fez mal em dizer que ao cair no precipício, nunca mais de lá se consegue sair. Há sempre um caminho para se chegar até mim. Vai, meu filho, vai mostrar a saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos na estrada e mostra o caminho aos que estão atravessando a floresta. Muito linda essa história, uma simbologia que Kardec nos conta, nos mostra do que é a sucessão das encarnações e da bondade divina. A estrada é o símbolo da vida espiritual da alma. E em seu percurso a gente se sente mais ou menos felizes. As matas
são as existências corpóreas em que trabalhamos para o nosso aperfeiçoamento. E, ao mesmo tempo, a gente auxilia na obra geral da criação. O viajante que chega ao destino e volta para ajudar os outros que estão para trás, simboliza os anjos da guarda, os missionários de Deus, que têm a felicidade de contemplá-lo mais diretamente, né? E depois eles desempenham a atividade de fazer o bem em obediência ao Senhor de todas as pessoas. Aquela pessoa que no meio do caminho disse a esse viajante que aquele abismo ele seria um fogo eterno, um abismo sem fim, que ninguém mais conseguiria sair de lá, representa ainda a crença de algumas pessoas das penas eternas, de que o espírito não tem mais oportunidade uma vez que ele tenha errado, e de que Deus seria injusto em não permitir que todos tivessem a oportunidade, através do seu livre-arbítrio, de se melhorar e de progredir. Então, com essa história, a gente brevemente ilustra o que é a nossa vida, qual a nossa missão aqui, qual o nosso papel, o quanto é importante nós que temos a bênção dessa luz da doutrina espírita em nossas vidas, que nos ensina os verdadeiros propósitos das inúmeras existências e do aperfeiçoamento moral, intelectual, cada vez maior do espírito, né? Através do seu livre-arbítrio, através da sua corrigenda constante, das suas imperfeições. Qual a nossa responsabilidade enquanto conhecedores de toda essa maravilhosa engenharia universal. A nossa responsabilidade é o quanto maior possível, possamos contribuir para o progresso do nosso entorno, da comunidade onde a gente vive, né? Através das boas palavras, através das boas vibrações, através do nosso exemplo como seres humanos, através da compaixão para com o outro. Quando a gente consegue olhar para aquelas pessoas na rua, que a gente segue, muitas vezes a gente vê pessoas na porta de bares, como se fosse às vezes, caídos na sarjeta, né, por conta de drogas, por conta de bebida. A gente vê essas pessoas e condena essas pessoas. Puxa vida, eu trabalho tanto, e essa pessoa está ali, não quer saber de trabalhar, está perdido em drogas, perdido na bebida, perdido na criminalidade, na marginalidade. Quando a gente consegue compreender e enxergar naquela pessoa um espírito em evolução, que ainda tem uma trajetória um pouco maior para percorrer, a gente consegue olhar com os olhos da compaixão a cada uma daquelas pessoas. Quando a gente vê que as pessoas não têm esse discernimento de perdoar, de aceitar, as atitudes extremamente materialistas, que se preocupam somente com a sua beleza exterior, a ganância de ganhar, de juntar, a gente consegue compreender que ainda lhes falta um pouco desse conhecimento, de saber que a vida não é uma só, que o que a gente leva não é nada disso que é material, e sim do nosso aprendizado, do que a gente deixa aqui para os outros, né? Do exemplo que a gente deixa, daquilo que a gente pode ajudar a outra pessoa com a nossa palavra, com o nosso ensinamento, uma vez que a gente tem esse conhecimento um pouco mais claro
do que muitas pessoas que às vezes se prendem no pensamento de uma única existência, né? De que tem que aproveitar tudo agora, custe o que custar, sofra quem sofrer, de uma maneira egoísta, pensando apenas na sua própria, no seu próprio prazer, na sua própria vontade. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço pela atenção, pela paciência e que possamos seguir olhando para o outro, né? Como aquele caminheiro, né? Aquele caminhante que está lá naquela floresta ainda um pouco mais perdido do que a gente. Vamos tentar ajudar, colaborando cada um de nós com a melhoria do nosso planeta, né, nessa fase tão importante da transição que a gente está atravessando. Obrigada a todos, obrigada pelo convite mais uma vez, Venir, André, e que possamos ter Obrigado. uma boa semana aí. Isto. Até uma próxima, né?